você nunca tenha amado aquela pessoa. E eu sei que essa frase parece cruel, talvez até injusta, porque ninguém escolhe passar noites em claro. Ninguém escolhe sentir um aperto no peito ao ouvir um nome. Ninguém escolhe transformar uma simples mensagem no momento mais importante do dia. Mas, e se aquilo que você chama de amor não fosse exatamente amor? E se fosse outra coisa? Carl Jung dizia que grande parte daquilo que enxergamos nas outras pessoas, na verdade, pertence ao nosso próprio inconsciente. Talvez o problema nunca tenha sido aquela pessoa. Talvez você tenha se apaixonado pela imagem que sua própria mente criou. E quando essa imagem desaparece, parece que uma parte de você morre junto. É por isso que algumas pessoas conseguem seguir em frente rapidamente, enquanto outras carregam uma única paixão durante anos. Mesmo depois do fim, mesmo depois do silêncio, mesmo depois de toda a esperança desaparecer. Porque a dor nunca foi apenas pela perda do outro. Foi pela perda de quem você acreditava que seria ao lado daquela pessoa. Existe uma diferença enorme entre sentir falta de alguém e sentir falta da vida que você imaginou viver. Quase ninguém percebe isso. Mas essa diferença muda tudo. Quando estamos apaixonados, o cérebro entra em um estado muito parecido com um vício. A dopamina dispara. Cada mensagem, cada olhar, cada toque, cada expectativa, tudo se transforma em recompensa. Seu cérebro aprende rapidamente que aquela pessoa representa prazer. E como acontece com qualquer vício, quando essa fonte desaparece, vem a abstinência. Talvez seja por isso que o peito dói tanto, que a comida perde o gosto, que o mundo parece mais cinza. Você acredita que está sofrendo apenas por amor, mas seu cérebro também está reagindo como alguém que perdeu uma substância da qual dependia. Isso não torna seus sentimentos menos reais. Muito pelo contrário. Mostra apenas que paixão não acontece apenas no coração. Ela acontece principalmente na mente. E talvez seja exatamente aí que tudo começa. Carl Jung acreditava que todo ser humano carrega dentro de si uma imagem inconsciente do parceiro ideal. Nos homens, ele chamou essa imagem de anima. Nas mulheres, ânimos. Essas imagens não são pessoas reais. São símbolos. Representam tudo aquilo que sentimos faltar dentro de nós. E então, um dia, alguém aparece. Talvez tenha um olhar específico, uma forma de sorrir, uma maneira de falar, uma personalidade. E sem perceber, nosso inconsciente faz algo extraordinário. Ele começa a projetar nessa pessoa tudo aquilo que existe dentro de nós. É como assistir a um filme utilizando um projetor. A parede continua sendo apenas uma parede, mas o filme faz parecer que existe outra realidade ali. Segundo Jung, é exatamente isso que acontece durante a paixão. Nós não vemos apenas a pessoa, nós vemos aquilo que projetamos sobre ela. Talvez você nunca tenha amado quem ela realmente era. Talvez você tenha amado quem sua mente acreditava que ela era. E essa diferença é assustadora. Porque significa que muitas vezes nos apaixonamos mais pela fantasia do que pela realidade. Pense por um instante. Quantas vezes você ignorou sinais claros? Quantas vezes justificou atitudes que machucavam você? Quantas vezes acreditou que aquela pessoa iria mudar, mesmo quando ela nunca prometeu isso? Não era falta de inteligência. Era projeção. Sua mente completava espaços vazios
com aquilo que desejava encontrar. E quanto menos conhecemos alguém, mais espaço existe para imaginar. Talvez seja por isso que paixões intensas costumam acontecer muito cedo, antes da convivência, antes da rotina, antes da realidade. Porque a imaginação ainda está no controle. Erich Fromm escreveu que o amor maduro nasce do conhecimento. A paixão, muitas vezes, nasce da ilusão. O amor olha para quem a pessoa realmente é. A paixão olha para quem gostaríamos que ela fosse. E isso explica por que tantas relações mudam depois de alguns meses. Não porque o amor acabou, mas porque a projeção começou a desaparecer. A realidade finalmente entrou na sala. E nem sempre ela corresponde ao personagem que nossa mente havia criado. E Schopenhauer acreditava que grande parte dos nossos desejos não nasce da razão, mas de forças inconscientes ligadas à própria sobrevivência da espécie. Segundo ele, aquilo que chamamos de paixão muitas vezes é um impulso biológico, disfarçado de destino. Talvez isso explique por que algumas pessoas parecem irresistíveis, mesmo quando racionalmente sabemos que aquela relação não faz sentido. Existe uma parte da mente que simplesmente não obedece à lógica. Ela busca completar vazios antigos, feridas antigas, necessidades antigas. John Bowlby, criador da teoria do apego, mostrou que nossas primeiras relações moldam profundamente a forma como amamos. Se quando criança, o amor foi instável, talvez hoje você sinta mais atração justamente por pessoas emocionalmente indisponíveis, porque seu cérebro confunde ansiedade com amor, confunde incerteza com intensidade, confunde sofrimento com profundidade. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de aceitar. Nem toda paixão intensa é sinal de conexão. Às vezes, é apenas um reflexo das feridas que ainda não cicatrizaram. Freud dizia que repetimos experiências emocionais na tentativa inconsciente de finalmente resolvê-las. Talvez você esteja procurando na pessoa errada uma resposta para uma dor muito mais antiga. Uma dor que começou muito antes dela existir. E quanto mais você tenta preencher esse vazio, mais ele cresce. Porque nenhuma pessoa é capaz de ocupar um espaço que pertence ao seu próprio processo de amadurecimento. É por isso que a dependência emocional parece tão sufocante. Você entrega ao outro a responsabilidade pelo seu equilíbrio. Sua felicidade depende da presença. Sua paz depende da atenção. Sua autoestima depende da validação. E então, qualquer distância parece abandono. Qualquer silêncio parece rejeição. Qualquer demora parece uma ameaça. Mas talvez o verdadeiro problema nunca tenha sido a ausência da outra pessoa. Talvez o problema tenha sido o vazio que essa ausência revelou. Nietzsche dizia: torna-te quem tu és. Que parece uma frase simples, mas talvez ela fale exatamente sobre isso. Enquanto você busca alguém para completar sua identidade, você permanece distante da pessoa que poderia se tornar. Porque amar não deveria significar desaparecer dentro do outro. Deveria significar compartilhar quem você já é. Viktor Frankl passou anos observando pessoas em condições extremas e percebeu algo curioso. O sofrimento, por si só, não destrói uma pessoa. O que destrói é quando esse sofrimento parece não ter significado. Talvez o fim de uma paixão
não seja apenas uma perda. Talvez seja um convite. Um convite para olhar aquilo que sempre tentou evitar. Seu medo da solidão. Seu medo de não ser suficiente. Seu medo de não ser escolhido. Porque enquanto essas perguntas permanecem escondidas, elas continuam dirigindo sua vida sem que você perceba. Talvez o amor verdadeiro não comece quando encontramos alguém perfeito. Talvez comece quando deixamos de pedir ao outro que cure aquilo que apenas nós podemos compreender. Isso não significa amar menos. Significa amar diferente. Com menos projeção, menos fantasia, menos medo e mais presença. Mais realidade. Mais liberdade, porque existe uma pergunta que talvez valha mais do que todas as outras. Se aquela pessoa desaparecesse completamente da sua memória, o que ainda faltaria dentro de você? Talvez a resposta nunca tenha sido ela. Talvez a resposta sempre tenha sido a parte de você que ela despertou. E talvez seja por isso que Carl Jung dizia que aquilo que mais admiramos ou mais desejamos nos outros costuma ser um espelho silencioso de algo que nossa própria alma está tentando encontrar. Porque no fim, as pessoas entram e saem da nossa vida. Algumas permanecem, outras se tornam apenas lembranças, mas todas, de alguma forma, nos apresentam a nós mesmos. E talvez a maior verdade sobre a paixão não seja que ela nos ensina quem devemos amar. Talvez ela exista para mostrar quem ainda precisamos nos tornar.